Visão de sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 3087 5057. E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214. Centro Auditivo Quero Ouvir. Só é referência em reabilitação auditiva quem tem os melhores profissionais especializados, aparelhos auditivos e acessórios de última geração para a perda auditiva, avaliação sem custos e acompanhamento permanente durante o tratamento, exames especializados e instalações confortáveis, aparelhos auditivos e acessórios com garantia, parcelamento facilitado que cabe no seu bolso. Centro Auditivo Quero Ouvir. Ouça bem e viva mais feliz. Ligue 62 3212 0214. Olá, tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência sempre. Visão de sucesso agora em Goiânia, depois de 19 anos em São Luís do Maranhão. Hoje eu tenho uma honra de gravar uma entrevista com um homem que é um exemplo de luta, jornalista por excelência e agora senador pelo estado de Goiás. Eu tenho a honra realmente de gravar com Jorge Cajuru. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança, senador. Muito obrigado. Obrigado. Quem diz sou eu. Ele é o mar. Eu sou o sol. Ele é o mar. Um abraço para ti, para o seu público enorme. Estou aqui para Goiânia, para Goiás, pela TV Goiânia Band. E gostaria de primeiro agradecer aos meus únicos patrões, goianos e goianas jovens, e como seu empregado público, mais uma vez aqui me coloco ao seu dispor para dar satisfação do que eu penso e do que eu faço como senador eleito orgulhosamente pelo estado de Goiás, a quem tenho gratidão eterna. Jorge Cajuru, você é um jornalista por excelência, está senador pelo estado de Goiás. A pergunta é direta. A sua trajetória pessoal e profissional foi de muito trabalho ou você é homem de sorte? Não existe homem de sorte. Existe homem de transpiração e de trabalho e um pouquinho de inspiração. Como eu li mais do que eu vivi nessa vida, de Dostoiévski a Trotsky, a Homero, a Neruda, a Machado de Assis, a Monteiro Lobato, a Osho, a queridíssima, para mim, imortal Clarice Lispector, ela dizia o seguinte, em seu mais admirável livro: eu sei exatamente o meu tamanho, nem para menos, nem para mais, o meu tamanho. Sabendo o meu tamanho, eu concluo que foi o trabalho, o suor, a persistência, que é a vitamina do sucesso, como dizia Thomas Edison, que insistiu até 1000 vezes para inventar a lâmpada elétrica. Então, com essa persistência de um menino filho único, de uma merendeira de grupo escolar e de um padeiro, que não deixaram me faltar nada, na minha lancheira, o que tinha na do rico tinha na minha, e mamãe me criou com um salário mínimo. Eu fui lutando com 8 anos de idade em uma carroça, vendendo roupa velha e frutas, de forma prazerosa, na cidade de Cajuru, a 54 quilômetros de Ribeirão Preto. Ao chegar em Ribeirão Preto, com 13 anos de idade, sempre Deus, a quem tenho um amor incondicional, como de minha mãe e de papai, eu, em Ribeirão Preto, vi que se seguisse trabalhando, acordando 5 horas, 4 horas da manhã, parando de trabalhar meia-noite, 1h da madrugada. Portanto, não é hoje na política, como os próprios senadores em Brasília reconhecem, que eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Inclusive, a Elisiane Gama deu uma entrevista essa semana falando que eu sou o maior exemplo do Senado em relação à assiduidade, à atuação diária. Não sou turista, trabalho de segunda a sexta em Brasília. Ali, com 13 anos de idade, Deus deu uma bênção de poder conhecer 2 seres humanos acima de qualquer média. José Luiz da Atena, meu irmão e pai, e Sócrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ex-jogador de futebol, um gênio. Com os dois eu aprendi demais, né? Com os dois eu aprendi não só a trabalhar, não só
a ser diferente no que tange ao comportamento ético, à honradez, mas os dois me deram diversos exemplos e eu fui lutando, rádio, televisão, e consegui chegar com 40 anos de carreira na televisão brasileira. E como da televisão brasileira me tiraram do ar os políticos canalhas, eu decidi entrar no campo deles, no mesmo gramado deles, para também tirá-los do campo deles, da vida pública deles, de forma diferente, porque eles foram covardes. Eles pediam a minha cabeça para os donos de televisão. E eu, sem ser covarde, nas urnas, na fala, nas provas documentais, nas denúncias, fui tirando um por um daqueles que tiraram-me do ar da televisão brasileira. Entrei na política, na vida pública, sou empregado público, você é meu patrão, tive que começar a mostrar trabalho, porque não adiantava só ficar brigando com aqueles que pediram várias vezes a minha cabeça em diversas emissoras. Eu, então, mostrei que, como parlamentar, eu poderia fazer história como fiz nos 40 anos da televisão brasileira, como apresentador, como repórter, como dono de rádio, a Rádio K do Brasil aqui, que fez história. O Rádio Goiano é dividido entre antes e depois da Rádio K do Brasil. E acho que, com 2 anos sendo vereador, o aprendizado foi importante. Mostrei ali que tinha condições de ser parlamentar. E em menos de 90 dias, como senador da República, agradeço a Goiás e ao Brasil inteiro. 2 pesquisas nessa semana trouxeram-me, uma delas pela 4ª vez, como o melhor parlamentar brasileiro e mais influente, que foi a pesquisa da FSB, Instituto Independente do Congresso Nacional, entre os 594 parlamentares, e a outra pesquisa da quarta-feira, que é a ONG Ranking dos Políticos, que é a mais confiável do Brasil, a mais respeitada e a mais cobiçada pelos políticos brasileiros. Essa me trouxe como o melhor senador do Brasil entre os 81. Então, isso tudo aumenta a minha responsabilidade. É claro que me dá prazer, que me emociona, mas é para mim apenas motivo de trabalhar mais, de representar Goiás com muito carinho, com muita dedicação, porém com muita luta, enfrentando tudo, entrando em vespeiros, e ao longo do meu mandato, não tenha nenhuma dúvida, deixarei um legado e serei, goianos, goianas, senhoras e senhores jovens, serei o maior senador da história de Goiás. Deixamos o senador Jorge Cajuru fazer um diagnóstico. Parabéns pelo seu diagnóstico. Quando você era um adolescente... Você me pediu uma biografia, eu fiz. Ótimo, ótimo. Quando você era um adolescente, você já tinha a tua visão de sucesso, você já imaginava teu futuro? Qual era o teu sentimento naquela época? Com 6 anos de idade, eu já sabia o nome do seu programa. Visão de Sucesso. Eleomar, Deus é muito especial na minha vida, né? Eu, com 6 anos de idade, mamãe já começou a comprar livro para mim. Mamãe me deu de presente o Capital. Imagina naquela época ler o Capital. Eu li o Capital em 5 dias. É quase que um recorde, né? E mamãe, ao invés de me dar roupa, dona Zezé, ela me dava livro. Era livro toda semana, livro, e me cobrava toda noite. O que você leu hoje? O que você achou interessante? Anote aí no seu caderninho. Até hoje eu tenho um caderninho para anotar os pensamentos, né? E de tudo isso eu fui vendo que, como pessoa, né, como ser humano, né, eu precisava, acima de tudo, se não pudesse amar o próximo, pelo menos não prejudicá-lo. Então, Eleomar, eu nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz mal a ninguém, nunca quis mal a ninguém, nem ao Marconi Perillo, que ele seja feliz, que ele viva a vida dele. Eu apenas o enfrentei politicamente. Do ponto de vista pessoal, eu não tenho ódio, não tenho sentimento de rancor, até porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E como escreveu, na altura da sua cegueira, o genial argentino escritor Jorge Luis Borges, o esquecimento é o único perdão e a única vingança.
E aqueles adversários peronistas que gritavam para o Borges em Buenos Aires, na frente dele, morra Borges, morra Borges, morra Borges. Ele respondia, desculpem, eu sou imortal. Jorge Cajuru, existe um fato nas pessoas que é muito claro, a palavra convence, o exemplo arrasta. Teus pais... Ao contrário, isso é da Bíblia. É. As palavras convencem, os exemplos arrastam. Teus pais, evidentemente, te deram uma linha de pensamento. Você viu que eu li até a Bíblia. Né? Teus pais te deram... Aliás, da Bíblia, apóstolo Paulo, Filipenses. Teus pais te deram... Deixa eu te falar. Pode falar. Capítulo 1, versículo 25. Para vocês saberem, vocês, que eu também li a Bíblia. Paulo disse o seguinte, você não vai me deixar falar? Por favor, fala. Vou falar uma coisa linda para você. Por favor, pode falar. Morrer é lucro, viver é Cristo. Teus pais te deram um alinhamento para a vida de honradez, de respeito às pessoas e de amizade. E as tuas amizades são históricas, de pessoas de 30, 40, 50 anos. Eu não tenho novos amigos. Isso para você é uma estrutura emocional, é um exemplo de vida, o Datena diz todo dia, toda hora, porque é a referência que faz nós andarmos para frente. Como é que você imagina amizades que são descartáveis hoje, muito mais pelos interesses? Como é que você imagina isso na prática? Deus foi tão bom para mim, Eleomar, que tirou 97% da minha visão pelo descolamento de retina e pelo diabetes. Eu aqui vejo o seu vulto só. Por quê? Porque eu não quero enxergar muita gente, eu quero enxergar pouca gente. E Deus bondoso me deu 6 ouvidos. E eu pude aprender com o Datena, com o Sócrates e com o Paulo Francis em Nova York, que os bons amigos são os velhos. Tome cuidado com os novos amigos. Então, como dizia o francês Gustave Flaubert, um homem pode ser bem qualificado pela escolha de amigos e de inimigos que ele faz em função do que ele pensa e do que ele fala. Eu escolhi os meus amigos e escolhi os meus inimigos. E eu não tenho nenhum arrependimento. Agora, Eleomar, e vocês, meus únicos patrões, eu não tenho ninguém como inimigo, porque não há ninguém suficientemente inteligente para me fazer ter esse sentimento de ódio. Eu não tenho ódio a ninguém e não tenho ninguém como inimigo. Quando eu falo inimigos, são aqueles desafetos, adversários de pensamentos. E por isso que eu te usei o pensamento de Borges. O esquecimento é o perdão, o esquecimento é a vingança. Eu tenho que olhar para frente. Se você ficar olhando para trás, você perde o seu tempo, você morre logo, morre cedo, e eu vou demorar muito para morrer. Tenho certeza, vou morrer com 120 anos de parto, entendeu? E eu vejo que sentir assim, sentir mais amor do que o ódio, é muito bom. Porque se você ficar todo dia pensando só no ódio, você não vive bem e não curte as pessoas que você realmente ama. Centro Auditivo Quero Ouvir. Só é referência em reabilitação auditiva quem tem os melhores profissionais especializados, aparelhos auditivos e acessórios de última geração para a perda auditiva, avaliação sem custos e acompanhamento permanente durante o tratamento, exames especializados e instalações confortáveis, aparelhos auditivos e acessórios com garantia, parcelamento facilitado que cabe no seu bolso. Centro Auditivo Quero Ouvir. Ouça bem e viva mais feliz. Ligue 62 3212 0214. Senador Jorge Cajuru, e muitas vezes eu vi você na televisão apresentando teus programas e sem nenhuma estrutura fantástica. Você e uma cadeira ou uma mesa e dava recorde de audiência. Hoje se vê na prática no Brasil, jornalista por excelência, você, apresentadores que como repórteres foram os excelentes, mas como apresentador é um problema. E com toda a estrutura, onde é que fica a competência na pessoa e que se acha apresentador? O senhor fala muito da Hebe Camargo, e isso para o Brasil e para o mundo foi uma referência nacional. Como é que o Jorge Cajuru, só com uma bancada, falando de esporte, ganhava de todo mundo, arrebentava a audiência, e hoje você tem apresentadores que falta muita competência, falta muito conhecimento, e ganha dinheiro para fazer aquilo que a televisão poderia fazer de outra forma. Como é que você vê hoje a competência na televisão, Jorge Cajuru?
O Brasil só tem 3 comunicadores completos, que sabem perguntar, que sabem comentar, que conhecem todo tipo de assunto, desde a cultura, a poesia, a ciência, a tecnologia, a literatura, a pintura, a política, o esporte. Plenos comunicadores, só 3. Pela ordem: José Luiz da Atena, Silvio Santos e Jorge Cajuru. Embora os dois sejam mentirosos, tanto o da Atena como o Silvio Santos, eles falam que eu sou o melhor comunicador. Mentira, os dois são melhores do que eu, porque eles são mais completos do que eu. Agora, eu, no que tange a sua colocação correta, Eleomar, eu me virava em cima da estrutura, né? Quando eu sabia, como na Band, como na Rede TV, que era bem pior, a Rede TV, na verdade, ela não chama Rede TV, ela se chama Rede TV, né? Então, na Rede TV, não tinha estrutura nenhuma, nem equipe. Eu tinha que acordar às 6 horas da manhã e preparar assuntos fortes que provocassem audiência, tanto que eu era a maior audiência da Rede TV, de 2000 a 2002, e eu só perdia para aquele lixo do teste de fidelidade do programa do João Kleber, porque quem vê aquilo também é um lixo. Então, portanto, eu dispensava esse tipo de público, né? Agora, no público selecionado, inteligente, capaz, a minha audiência era maior da Rede TV. Por quê? Porque em meia hora eu pegava os principais assuntos e esquecia tudo de estrutura e só olhava para a câmera, para o cinegrafista, transformava o cinegrafista num parceiro meu, ficava brincando com ele, porque eu entrava na casa das pessoas, pedia licença para entrar na casa, como aprendi com o Datena essa frase, e aí eu dividia em mão dupla, como ensinou o Brecht, né? A relação em comunicação é em mão dupla, não é em mão única. E assim eu mantinha com os telespectadores essa intimidade. Na Band, a estrutura era maior. No entanto, na Band eu não tinha direito a gols. Quando eu fui para lá, eu fui junto com o Datena. O Datena estreou um mês antes do que eu. O Datena saiu da Record e eu saí da Cultura e fui para a Band com o Datena. E nós éramos a maior audiência da Band. O Datena o primeiro e eu o segundo. Eu entrava meio-dia e o Datena entrava às 18 horas. E eu tinha uma segunda edição, 8h15 da noite, do Esporte Total. Então, como a Band não tinha direito a mostrar gols, pela exclusividade maldita da Rede Globo, o que eu fazia? Eu fingia ser um jogador de futebol no ar e eu mostrava como foi o gol. Uma vez o Corinthians ganhou do São Paulo de 1-0, o gol do Marcelinho Carioca batendo falta. Eu peguei a bola no ar, no estúdio, coloquei a bola ali, ensinei como que o Marcelinho batia a falta, qual lado do pé que ele usava, em qual gomo da bola ele usava, né? E batia a falta. Falei, gente, o gol foi assim, estou aqui no replay. Como a Globo não me libera o gol, vejam o gol comigo, que é muito melhor do que ver na Globo. Então eu brincava, fazia uma sacanagem, uma gozação. Nesse dia, inclusive, eu quebrei a câmera, porque eu dei um chute tão forte na bola que eu quebrei uma das câmeras. O estúdio era na redação, o programa ao vivo, e criava com o público, como eu te falei, essa relação em que eu pedia a opinião dele, né? Isso também foi o Datena que me ensinou, né? Quando o Datena fala assim, concorda comigo? Eu estou errado ou não? Isso aí é o quê? É uma forma dele colocar o telespectador junto com ele. E isso a gente aprendeu no rádio, em Ribeirão Preto, quando trabalhávamos na Rádio Renascença de Ribeirão Preto, onde também lá começou o Heraldo Pereira da Globo, junto com a gente, que é nosso irmão. Lá também começou Marília Gabriela, lá também começou Renata Ceribelli. Ribeirão Preto é um celeiro de grandes jornalistas, de grandes vozes, o Walker Blas, da HBO, o Paulo Henrique Viana Leitão de Carvalho, da Discovery. Então, ali foi uma escola para nós em Ribeirão Preto. Portanto, Eleomar, comunicação é muito simples, não tem segredo, mas você tem toda a razão no seu questionamento. O Brasil não tem mais comunicadores. E, às vezes, as pessoas falam, Cajuru, você não fica preocupado com as criancinhas que nascem sem cérebro? Claro, isso aí é muito triste na vida, né? A microcefalia. As crianças que nascem sem cérebro, você tem até que discutir se elas devem continuar vivas ou não, a questão do aborto, que eu acho que é um direito dos pais, os pais que devem decidir. Agora, o problema do Brasil são os adultos sem cérebro, e são muitos.
Pergunta direta para você. Medo, coragem e indecisão. Rapidamente. Coragem. Você viu o filme do Mel Gibson, Coração Valente? No final, o filme termina dizendo o seguinte: clemência ou liberdade? E ele gritou, liberdade. E o teu medo? Nenhum, só de Deus, dele amanhã, ficar chateado com algum pecado que eu tenha cometido. Não há medo de ninguém mais. E a tua indecisão? Indecisão? Nenhuma. Tudo que eu decidi na vida, eu decidi porque eu quis. Não existe indecisão na minha vida. Existe apenas a esperança, porque um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Deus, o Senhor nunca vai me perder. Brasil hoje e no futuro? Hoje continua o lema da esperança. A gente não pode perder a esperança. Como eu acabei de dar o exemplo aí do homem que perdeu a esperança e Deus respondeu, perdi um homem. A gente tem que ser otimista, sabotar o presidente Bolsonaro é sabotar o Brasil, temos que acreditar nele, ele é bem intencionado, comete erros primários, comete dentro do seu governo, dentro da sua própria família, mas quem não os comete? Então vamos esperar por um Brasil melhor, por um Brasil mais honesto, mais limpo, em todos os sentidos, porque uma hora muda, nada é definitivo. E o bem, ele vence o mal. Se você tiver razão, o seu advogado é Deus. Se você não tiver razão, o seu advogado é o diabo e Deus passa a ser o seu juiz. O estado de Goiás, hoje e no futuro, qual o teu sentimento e o teu pensamento? Hoje tem uma expectativa melhor em todos os sentidos, porque há um homem no palácio que é bem intencionado, não rouba, não deixa roubar, que se chama Ronaldo Caiado. E eu o conheço há 35 anos, daí falar dessa forma. Agora, ele precisa olhar para frente, esquecer o passado, corrigir os erros dos primeiros meses de administração, e ele vai corrigir. Ele tem a grandiosidade de reconhecer. Ainda ontem à noite, vou lhe falar em primeira mão, ele ficou 40 minutos comigo no telefone e pediu para mim, Cajuru, fale onde eu estou errando. O que está acontecendo? Humildade, né? Eu não esperava isso dele tão cedo. Eu nem contei para o Bezinho, que é meu irmão há 30 anos, e meu primeiro suplente como senador, será senador da República, e nem para o meu afilhado Vicente da Atena. Estou contando para você aqui em primeira mão, aqui na Band e na TV Goiânia. O Caiado fez aquilo que o Mitterrand, presidente da França, fazia todo sábado em Lyon, onde ele chegava para rever o seu melhor amigo, e desculpa a expressão, ele dizia assim, qual foi ou quais foram as merdas que eu fiz essa semana como presidente da França? Aí o amigo falava, e ele tinha a grandeza de chegar segunda-feira e corrigir. Então o Ronaldo conversou isso comigo ontem, humildemente o Ronaldo falou assim para mim, Cajuru, a decisão é sua, até porque foi você que arrumou o dinheiro. A verba lá em Brasília, no Ministério da Saúde, de R$ 5.999.656, dinheiro que já está na conta bancária da Secretaria Estadual da Saúde. Eu, Bezinho, que lutamos por esse dinheiro, pelo Centro Diabético de Goiás, e o ministro Mandetta e o governo do Bolsonaro ajudaram muito, foram muito corretos comigo, cumpriram a palavra e o dinheiro está aí. E o Caiado me ligou e falou, Cajuru, o que você quer que eu faça? O secretário da Saúde, competente, Ismael, ele quer criar uma segunda sede do Centro Diabético de Goiás, que é o único do Brasil, e que vai ser agora referência nacional. O Bolsonaro vai sancionar o projeto para todo o Brasil ter esse centro diabético aqui de Goiânia, que funciona na Avenida Anhanguera com a Alameda das Rosas. Aí ele falou, Cajuru, o secretário está querendo lá no setor marista colocar uma segunda sede. Ele falou, o que você acha da gente lançar um segundo centro diabético no interior com esse dinheiro que você arrumou aí no Ministério da Saúde como senador? Eu falei, Ronaldo, você quer a minha opinião? Ele falou, não a sua opinião, eu quero a sua decisão. E eu falei, concordo, vamos começar por Rio Verde? Ele falou, fechado. Então o segundo centro diabético de Goiás será em Rio Verde, o terceiro em Porangatu e o último no entorno. Então isso é muito prazeroso, saber que o Ronaldo Caiado, a cada dia, quase não dorme, trabalha, sofre com a questão do pagamento no mês de dezembro, com tudo, reconhece onde errou e ele vai fazer um governo histórico, eu tenho certeza. Só para encerrar o programa contigo, a elite brasileira é realmente intocável? É.
Mais intocável no Brasil do que Deus é o judiciário, né? Que não aceita, por exemplo, a CPI da toga, proposta por mim, pelo Alessandro Vieira e por mais 27 senadores que assinaram a CPI da toga, a CPI do judiciário. Nada é mais intocável do que o judiciário. É muito difícil você conseguir o impeachment de ministros desqualificados. Então, se os governos anteriores, e se esse também, porque a gente não pode inocentar esse, ele também tem que fazer esse papel. Se os governos tivessem cobrado o que deviam e devem até hoje os maiores deste país, da Previdência, os maiores devedores, o Brasil não precisaria de reforma da Previdência. O Brasil estaria fazendo hoje a reforma tributária, posteriormente a reforma política, depois a reforma do Estado, entendeu? E antes de tudo isso, o Brasil daria um exemplo para o mundo. A classe política, ela tem que cortar na própria carne o que ela custa. São trilhões de reais gastos pelos políticos. São mais de 5 mil ministros do Poder Judiciário. O Poder Judiciário que também tem privilégios impressionantes. Almoço, o gasto mensal é de R$1 milhão para 11 ministros. Os 11 ministros têm auxílio de tudo, até auxílio funeral, para terminar e rir. Sem bom humor essa vida não vale a pena. Eu estou numa ansiedade incrível, Eleomar, já que no Supremo Tribunal Federal os 11 ministros possuem até o auxílio funeral, e eu pergunto, quando eles vão usar esse auxílio? Quem será o primeiro a usar? Só para encerrar, eu preciso te perguntar isso. O senhor prometeu ficar 2 anos como vereador e foi para senador. A pergunta é... Eu prometi, eu registrei em cartório. A pergunta é, o senhor pretende ficar 8 anos como senador do estado de Goiás? 8 não, porque eu tenho o meu primeiro suplente, o Bezinho, né? E evidentemente que quero que ele seja senador. Tenho esse compromisso com ele. Agora, eu quero cumprir o máximo que eu puder do meu mandato e daqui para frente quem decide a minha vida não sou eu, né? Quem decide a minha vida é a população goiana, em primeiro lugar, porque eu devo tudo a ela e depois dela a população brasileira. E antes das duas, Deus. Eu quero te agradecer o carinho, a confiança, muito obrigado, visão de sucesso, com o senador Jorge Cajuru, mais de 1.500.000 votos, jornalista por excelência, um exemplo, você tem seguidores do mundo todo. Continue honrando o teu nome, a tua família e a tua pátria. Parabéns, viu, senador? Obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço, Eleomar. Sucesso para você. O nome já diz tudo, visão de sucesso, como você teve no Maranhão, aqui em Goiânia, pela TV Goiânia Band. Uma emissora hoje muito bem dirigida pelo Martini, que é do meio, que é do ramo, um profissional qualificadíssimo. E eu estou com ele, sou parceiro dele em tudo. E gosto da TV Goiânia Band de graça, porque o dono dela é meu amigo pessoal, a família dele, e só quero que você tenha sucesso em todo domingo aqui pela manhã, que você faça boas entrevistas, já fez 6.000 entrevistas, sempre pergunte bem como você sabe perguntar, e principalmente você sabe ouvir, porque às vezes, como os Faustões da vida, ele pergunta e ele mesmo responde, né? O maior amor da tua vida é a tua mãe, você já falou isso várias vezes, incondicional. E o segundo maior amor da tua vida é o teu pai também? Não, da Atena. É amor para a vida eterna. Por que você ficou em 1 minuto de silêncio? Um momento de reflexão. Não, por que eu não posso amar um homem? Claro que pode. Ele é meu exemplo, ele é meu pai. E ele também te ama de forma muito forte. Parabéns. É recíproco, né? Quando o amor... O último poema que eu vou dedicar a você e ao seu programa, e à Goiânia e aos goianos. Eu vou fazer com que você se lembre de William Shakespeare. Ele dizia o seguinte: as pessoas que você ama, toda vez que você as encontrar, diga a elas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sabe por quê? Porque pode ser a última vez. Datena, eu te amo. Senador Jorge Cajuru, obrigado pela confiança, muito obrigado, parabéns, parabéns. Obrigado, meus únicos patrões. Pelo exemplo que você representa, parabéns. Voltamos no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigado pelo carinho, até lá. Visão de sucesso com Eliomar Freitas. Oferecimento: Ilha Nova Imóveis, 62 30 87 50 57. E Centro Auditivo Quero Ouvir, 62 3212 0214.